Que Deus seja louvado através de tudo isso que nós estamos louvando o Senhor, que Ele seja realmente o dono de todas as coisas e nós vamos louvá-lo em toda circunstância, em tudo aquilo que acontecer nas nossas vidas, tá bom? Vamos para o nosso estudo? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. E realmente o livro de Ezequiel é um livro de profecias contra o reino de Judá, que foi banido, né, para a Babilônia. E a gente vê no livro de Ezequiel muitas broncas mesmo de Deus sobre o povo, mas também, junto com as broncas, junto com as punições, junto com aquilo que o Senhor coloca como pesar para o povo por causa da desobediência, por causa do pecado do povo, ainda assim Ele traz a esperança. A coisa maravilhosa de Deus é que Ele nunca deixa a gente no escuro. Ele nunca deixa a gente sem esperança. E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje nesse livro de Ezequiel, tá bom? Você está aí comigo no livro de Ezequiel, capítulo 22. Abra aí no capítulo 22. O Bob vai colocar também aí na tela, caso você não tenha a Bíblia em mãos, ou ligar aí a sua Bíblia, se você está usando o seu celular, né? Mas veja aí no capítulo 22 o que o Senhor fala através de Ezequiel para o povo. Vamos começar no versículo 23. Ezequiel capítulo 22, versículo 23. Olha só, preste atenção, que são palavras duras, mas com um propósito bem definido. Versículo 23. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: homem, dize-lhes, terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Está notando aqui que Deus não está nem um pouquinho satisfeito com o que está acontecendo? Vamos continuar. Versículo 27. Os seus príncipes, os governantes, né? No meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhe passam caiação, tendo visões falsas, profetizando mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro o oprimem sem razão. Aqui a gente vê Deus falando que tanto os profetas que deveriam trazer a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o povo, quanto os próprios governantes estavam todos corruptos, todos indo atrás do seu próprio interesse. E aí ele faz uma afirmação. Olha o versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, como o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Você notou aqui que havia uma possibilidade da punição de Deus ou da maldição de Deus não cair sobre o povo? Qual possibilidade era essa? Ele estava dando uma bronca aqui nos profetas, nos líderes, nos governantes do povo, e ele buscou entre essas pessoas
Quem, no versículo 30? Um homem, ele diz no versículo 30, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra. Parece que Deus estava esperando pelo menos que uma pessoa dentro do povo pudesse se voltar e fazer aquilo que é certo. Pudesse se voltar e fazer uma intercessão entre aquelas pessoas que iam ser punidas por causa do seu procedimento ruim e a punição que viria de Deus para essas pessoas. Deus estava buscando alguém que se colocasse na brecha entre o povo e a punição que viria sobre o povo. E como vocês viram aqui no texto, ele não encontrou ninguém. E a punição veio sobre o povo. A gente pode usar isso figuradamente também para a nossa situação. Nós temos uma mensagem vinda de Deus de punição para com o povo. Você sabe que a gente está vivendo numa época onde o pecado é uma coisa comum em muitas situações, até aceitável diante das pessoas. O pecado reina, o mundo jaz no maligno. E Deus pede para que pessoas como eu e você nos coloquemos na brecha contra essas pessoas, contra a ira de Deus sobre essas pessoas. Porque a gente sabe o que vai acontecer. Você sabe quantos pecaram no mundo? Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem foi a única pessoa que passou pela terra que não cometeu pecado? Isso, Jesus Cristo. Ele foi o único, o próprio Deus que passou aqui. Então todos nós estamos condenados juntamente com Ele. E o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado, a recompensa do pecado, a punição do pecado é a morte. Por isso que a morte passa a todos os homens, porque todos pecaram. Mas apesar disso, se você olhar lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus nos amou de uma forma tão grande, mesmo nós sendo ainda pecadores, que deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E você conhece essa história. Se você não conhece, eu vou contá-la para você agora. Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos pecados. Jesus Cristo veio naquela cruz morrer para que nós pudéssemos ser limpos dos nossos pecados, dos pecados que a gente comete. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele fosse simplesmente um bom exemplo, ou para que ele mostrasse para as pessoas um caminho a seguir, ou criasse entre as pessoas uma nova religião que levasse muitos para o bom caminho. Não, ele veio com um propósito bem definido. Ele veio para morrer no nosso lugar. Quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, ele orava a Deus pedindo a ele: Pai, se tiver alguma outra alternativa, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que ele tinha que morrer para poder salvar a gente, para poder pagar pelos nossos pecados. E o apóstolo Pedro diz que foi pelo precioso sangue de Cristo que nós fomos salvos. Eu e você. E é pela fé, acreditando nisso, não acreditando nos nossos próprios esforços, não acreditando na nossa religião. Você sabia que a religião batista não leva ninguém para o céu? Ou qualquer outra religião? Você sabia que o pastor não leva você para o céu? Mas é através da sua fé em Cristo Jesus, através da sua fé no sacrifício que Ele fez por você na cruz, é que você pode alcançar o céu. Que você pode alcançar o perdão dos seus pecados e ficar limpo diante de Deus, para que quando a gente morre, a gente vá para junto dele e não ser condenado para a eternidade no inferno. Você sabia disso? Eu já sabia disso. E talvez você que está me ouvindo aí já sabe disso também. Se é uma novidade para você, você pode agora mesmo baixar sua cabeça, fechar seus olhos e orar pedindo ao Senhor entrar no seu coração e limpar os seus pecados. Mas é bem possível que você já tenha feito isso, você que está me ouvindo agora. E você sabe que tem pessoas ao seu redor que ainda a justiça de Deus está sobre eles.
Tem pessoas ao nosso redor, eu não sei, talvez seus parentes, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, talvez pessoa que está aí sentado do lado do seu lado aí na sua sala, enquanto você está me ouvindo. Pessoas sobre as quais a ira de Deus ainda pesa, porque não entregaram suas vidas a Cristo ainda. A minha pergunta para você é a seguinte: como é que essas pessoas vão ouvir se ninguém se colocar na brecha? Se ninguém pregar isso para ela? Você lembra lá de Romanos, capítulo 10, onde o apóstolo Paulo nos fala a respeito disso, nos faz aquela pergunta importante, no versículo 14, no versículo 13 de Romanos 10, ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo está colocando realmente essa responsabilidade nas nossas costas, minha e sua, daqueles que já conhecemos o Senhor Jesus como Salvador, daqueles que já entregamos as nossas vidas a Ele e sabemos o caminho que nós estamos trilhando. Sabemos que nós já entregamos a nossa vida ao Senhor, mas agora nós precisamos nos colocar na brecha. A punição de Deus, aquela pessoa que vai receber a punição do Senhor. Coisa que ele está falando aqui em Ezequiel capítulo 22. Ele procurou alguém que pudesse livrar o povo da punição e não achou ninguém. Talvez Deus está só esperando que você se coloque na frente dessa pessoa que vai receber a punição do Senhor, para que ela possa receber Cristo como Salvador e ser liberto dessa punição, desse salário do seu próprio pecado, que é a morte. Você está disposto a se colocar na brecha? Você está disposto a se colocar diante dessa pessoa e levar o Evangelho de Cristo para essa pessoa? Ah, pastor, mas ela pode não querer, ela pode recusar. A gente sabe que isso acontece de várias formas. Então, olha só, vem comigo para Ezequiel capítulo 33. Passa algumas páginas aí para frente. Se você está com medo que isso aconteça, deixa eu já te dar uma dica daquilo que Deus fala para a gente. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Vai aparecer aí na sua tela. Ezequiel capítulo 33, versículo 7. No próprio livro, Deus fala assim, para Ezequiel falar para o povo: a ti, pois, versículo 7, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Sabe o que é o atalaia? O atalaia era aquele soldado que ficava no alto de uma coluna, no alto de um posto. Daqueles postos de guarda que ficavam no alto, num lugar onde ele podia enxergar o terreno de longe. Era a sentinela. O atalaia, ele era a sentinela. Então, você sabe que naquela época as cidades eram muradas, porque havia muita guerra entre as próprias cidades, um povo tentando guerrear contra o outro, e nas muralhas eram colocadas essas torres, e nessas torres as sentinelas, e a sentinela tinha uma visão privilegiada, ela podia enxergar longe e ver se havia alguma movimentação. Então, olhando para aquela fala: olha, tem um exército vindo para derrotar ou para tomar a cidade. E enquanto o exército ainda estava longe, ele podia avisar as pessoas na cidade, podia avisar os soldados para se prepararem para enfrentar o inimigo, enfrentar aquela situação que eles iam ter. Esse é o atalaia, aquele que iria tocar a trombeta, aquele que iria dar o anúncio de que um exército ou de alguma punição estava vindo, alguma coisa ruim ia acontecer na cidade. Esse cara deveria tocar a trombeta, deveria dar o alarme, soltar o alarme e fazer todo mundo ficar preparado. Deus fala aqui que que constituiu o próprio profeta como atalaia sobre as pessoas. Agora veja como isso se aplica para a gente de uma forma muito prática. Olha o versículo 8.
Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Ah, pastor, mas Deus falou para o perverso que ele vai morrer? Ué, nós acabamos de ver aqui em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós vimos em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Nós vimos que não há outro caminho a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você sabe disso? Mas muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas estão tendo as suas vidas normais, comprando, vivendo a sua vida, sem a perspectiva de uma punição, um inferno que pode bater na sua porta a qualquer momento. Você sabe que uma pessoa pode morrer a qualquer momento, você sabe disso, né? Você sabe que a gente pode viver amanhã. Ah, pastor, não fala dessas coisas. Ué, mas é a realidade. Você nunca ficou surpreso por ter falado com uma pessoa num dia e no dia seguinte descobrir que ela morreu? Já aconteceu isso comigo várias vezes. O que acontece, meus irmãos, é que a morte ela pode vir para qualquer um de nós a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados para ela. E mais, estar preparados para alertar as pessoas sobre a morte iminente que pode vir sobre elas. Deus fala para o perverso, se você continuar nos seus pecados, você vai para o inferno. Se você continuar na sua vida, da forma como você está indo, crendo em qualquer outra coisa que não seja no Senhor Jesus para a sua salvação, você vai para o inferno. Você vai morrer. E esse destino vem através do seu próprio pecado. Você precisa entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem para o perverso. Agora, eu sei disso e você sabe disso. E nós, como atalaias, sabemos que nós devemos alertar essa pessoa que é nosso vizinho, que é nosso parente, a respeito dessa situação. O que você está fazendo? Você está se colocando na brecha? Ou você para e pensa dessa forma? Não, alguém vai fazer. Pode deixar que alguém faz. Não, o que nós precisamos é que nós façamos isso de uma forma completa. Trocar de microfone. Está falhando? Muito bem, vamos ver se esse microfone aqui fica melhor. Parece que estava falhando. Vamos lá de novo. Você está entendendo que a nossa responsabilidade de nos colocar na brecha, de nos colocar como alguém que vai realmente avisar a pessoa daquela situação ruim? E gente, alguém algum dia falou isso para você. Alguém algum dia se pôs na brecha entre a punição de Deus e você e levou o evangelho para você. Se ninguém fez isso até agora, eu estou fazendo isso com você agora. Viu? Preste atenção. Agora é a nossa vez de fazer a mesma coisa para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas pastor, eu não sei o que falar. Claro que você sabe o que falar. Você não sabe o que Deus fez na sua vida? Conte para Ele o que Deus fez na sua vida. Como Ele salvou você. Como Ele tirou você do seu pecado, te deu convicção do seu pecado, e você simplesmente entregou pela fé a sua vida a Cristo. Não precisa nem citar nenhum versículo, se você não lembrar. Fala para Ele do que aconteceu na sua vida. Fala João 3,16. João 3,16 você sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Pronto, toda a mensagem já foi dita nesse versículo. E aí você então leva essa pessoa ao conhecimento da punição de Deus que vai estar sobre ela, se ela não entregar a sua vida pela fé ao Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, e se essa pessoa se recusar e não quiser? Aí é outra história. Olha o versículo 9 comigo, você está ainda em Ezequiel capítulo 33, olha o versículo 9. Ele diz, mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta. Note, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste
a tua alma. O que Deus está nos ensinando aqui é que a nossa responsabilidade não é salvar as pessoas. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. A nossa responsabilidade é mostrar para essas pessoas o caminho que elas estão indo. E o resto é o Espírito Santo quem faz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Existem milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, que ouviram o Evangelho e recusaram. Não quiseram receber o Senhor como seu Salvador. Agora, o problema são as milhares, talvez milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas que nunca ouviram do Evangelho de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Ah, mas como é que eu vou pregar para bilhões de pessoas, pastor? Não, você não tem que pregar para bilhões de pessoas. Você tem que pregar para aquela pessoa que Deus colocar na sua frente. Para aquela pessoa que cruzar o seu caminho. Para aquela pessoa que Deus colocou no seu círculo de amizade, no seu parentesco. É para essas que você tem que falar. E se colocar na brecha. Tem muitas pessoas que podem se colocar na brecha. Para aquelas que estão próximas a você, a pessoa é você. Eu não posso pregar o Evangelho para aquelas pessoas que você conhece no seu trabalho. Porque eu nem sei quem são. Eu nunca vi as pessoas mais gordas nem mais magras na minha frente. Mas você está com elas lá o dia inteiro. E você, tanto quanto eu, conhece o Evangelho e pode se colocar na brecha por aquela pessoa. Está entendendo? Eu tenho as pessoas que Deus coloca na minha vida, na minha frente. E eu tenho me esforçado para levar o Evangelho para elas. Agora você tem que levar também para essas pessoas que estão próximas a você. Coloque-se na brecha. Olha o versículo 10. Deus fala assim para o profeta: Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: Assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? E aí vem a resposta: Dize-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Olha só o apelo de Deus, colocado aqui de uma forma tão clara para a gente. Deus não tem prazer em que as pessoas vão para o inferno. Deus não é um Deus que ama ver pessoas sendo queimadas, sendo punidas. Deus ama, sim, cada um e quer levar ele consigo para o céu. Deus tem até longanimidade, paciência. O apóstolo Pedro nos fala isso em 2 Pedro. Que ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, nós precisamos nos colocar na brecha. Nós precisamos ser aquelas pessoas que vão falar para aquele que aparecer na nossa frente o caminho da salvação. Você está pronto para isso? Você está pronto? Nós vamos passar agora por um feriado. Muitas pessoas vão curtir, né, o feriadão. Sábado, domingo, segunda. Muitos vão adorar coisas que não são Deus. E Deus certamente vai colocar pessoas na sua frente, talvez até com a mente voltada para isso, para que você possa levar o Evangelho para elas. Peça ao Espírito Santo que já prepare o coração das pessoas que Ele vai colocar na sua frente, para que quando você falar do Evangelho, o Evangelho seja aceito e o Evangelho seja crido por essas pessoas. Mas uma coisa é importante: o Espírito Santo não vai fazer a função que Deus deu para a gente, tá? Que Deus deu para você. Ele vai convencer, mas quem tem que se colocar na brecha somos nós. Quem tem que se colocar na frente, quem tem que se colocar na posição de levar o Evangelho, somos nós. Então vamos fazer isso. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a gente com almas se convertendo nas nossas mãos. Nas nossas mãos.
Senhor Deus, nós te agradecemos, porque conhecemos a salvação que vem do Senhor. E eu te peço nesse momento que o Senhor toque nos nossos corações, nos deixando, Senhor Deus, sermos os atalaias que o Senhor quer que a gente seja. Que o Senhor seja engrandecido na minha vida e na vida de cada um que está me ouvindo agora, para que a gente possa de verdade nos colocar nessa brecha e levar almas ao conhecimento do Senhor. Pai, prepara as pessoas para ouvirem da nossa boca o teu evangelho e nos dá almas se convertendo ao Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém.